Professora, antes de mais nada, muito obrigado por vir ao programa História. A senhora, eu até disse no começo, a senhora na quarta-feira vai fazer a aula inaugural desse semestre no Departamento de História da FEFELESH USP. E a senhora também lançou há pouco, ao lado da professora Silvana Goulart, o livro Centros de Memória, uma proposta de definição. Professora, o que são os centros de memória e qual a importância, a relação disso para a disciplina de História e para os historiadores? Bem, essa denominação Centros de Memória, ela é uma coisa recente, né? Na verdade, nós sempre tivemos arquivos nas instituições, centros de documentação, bibliotecas, museus como repositórios sempre de documentos de interesse para a reconstituição de uma trajetória de qualquer instituição ou de um grupo maior do que uma instituição, né? Recentemente, nós passamos a assistir a criação de uma entidade que aparentemente seria diferente das demais. E, de fato, nós não poderíamos simplesmente achar que os centros de memória são um nome alternativo, um pouco mais charmoso, né, para os arquivos ou para esses centros de documentação. Na verdade, hoje eles têm uma função, quer dizer, se reconheceu dentro dessa área, né, que preserva os elementos capazes de reconstituir a trajetória da instituição e, portanto, nessa mesma medida de fornecer elementos para que a instituição também se projete para o futuro, né? Isso, sobretudo nas organizações privadas, né? Mas ele também se prestaria para instituições públicas. Então, essa nova denominação, ela veio carregada de uma função estratégica muito acentuada. Então, existe toda uma literatura que cobre a perspectiva, enfim, de criação de centros de memória, que ainda não encontrou exatamente um caminho. Quer dizer, os centros de memória, eles são um atributo de que setor dentro de uma organização ou qual é a ciência que dá respaldo teórico ou metodológico para o funcionamento adequado desses centros de memória. Então, o historiador, por exemplo, seria um desses elementos, não o único, naturalmente, porque ele também não tem um preparo adequado para fazer a descrição, permitir o acesso, criar base de dados, enfim, permitir a recuperação de informações relevantes o tempo todo, né? Enfim, que fiquem disponíveis a serviço da instituição ou de um órgão público qualquer. Enfim, existe uma certa ambiguidade, inclusive, na própria definição do que sejam esses centros de memória. A palavra memória, para nós, historiadores, sempre foi uma palavra também bastante ambígua, né? Quer dizer, muitas vezes identificada com a própria história, mas ela não é exatamente sinônimo de história. E nós aqui nesse livro entendemos que a palavra memória está colocada aqui mais como um sentido de repositório, né? De lugar onde as coisas, quase como o conceito de memória do computador, quer dizer, a capacidade de armazenamento de informações e informações. Obrigado por terem vindo. Eu fiz questão eu cheguei do Peru ontem, e a Daniela não quer que eu diga, mas um pouco adoentado. Mesmo assim, eu fiz questão de vir aqui por várias razões. Primeiro, para recebê-los, acho que é minha obrigação, mas também para dizer que o que foi feito aqui nesses 10 anos pela Daniela e equipe é realmente uma coisa muito marcante. Só quem tem noção do que é difícil organizar a documentação, e só poucos têm noção da desordem na qual os meus documentos andaram no passado, sem falar de outros mais da minha família, pode imaginar o quanto foi difícil organizar, apresentar de uma forma adequada a documentação e dar vida às coisas. Não adianta ter documento, tem que ter vida, contexto e etc. E hoje acabei de aprender uma coisa que é diplomática. Eu fui ministro do exterior, eu não sabia. Pensei que fosse outra coisa. Mas, enfim, entendo que a diplomática é nova, está por aí. E posso imaginar a dificuldade que vocês terão
com a era dos computadores. Se eu, como aprendiz de utilização dos meios eletrônicos, já apanho, imagina depois quando forem tentar colocar, preservar o que está nesse material. E dizem que está numa nuvem. Me preocupa muito, e daqui chove muito, tenho medo que a gente receba dados sem perceber e vá para a sarjeta. Mas, enfim, imagino que seja bastante mais complicado ainda, vai ser no futuro. Se vocês forem ver o meu PC, vão ver que é quase impossível eu mesmo botar a ordem que está lá. É uma confusão imensa, de modo que no futuro muitos vão ter trabalho, se quiserem, não sei se vale a pena, olhar a comunicação. De qualquer forma, eu acho que vai haver uma mudança grande, porque quando se escreve uma carta, se toma um pouco de cuidado. Então, fica mais explícito. Quando você escreve um e-mail, o cuidado cai muito. Então, vai ser bastante mais complicado registrar, catalogar e dar sentido à coisa. E com o tempo, como a linguagem que se usa crescentemente uma linguagem que não é língua nenhuma, vai ser mais difícil ainda, né? O inglês que as pessoas escrevem é um caçanjo, é um tipo de notação que não tem muito a ver com o vernáculo inglês. Eu vejo pelos meus netos que eles usam tudo no diminutivo, é indicativo. Eu vou voltar à era dos hieroglifos. Mas que eu queria simplesmente dizer isso, dizer que eu tenho muita satisfação, orgulho mesmo de ver o que foi feito nesses 10 anos aqui, e que isso se deve a Danielle e à equipe que trabalha com ela, os que assistem, o pessoal da Grifo, que ajudou imensamente. E esse não é o primeiro seminário que nós fazemos aqui. Eu espero que vocês tenham bom proveito dele. Eu vou assistir uma primeira parte, depois vou pedir licença para me retirar, porque provavelmente eu só vou atrapalhar se ficar presente. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. É uma satisfação poder falar em nome desse projeto de organização do arquivo da Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, deste acervo, né, tão rico e tão complexo, né? E gostaria de, nesta minha fala introdutória, expor a todos assim algumas características da documentação com que nós trabalhamos, que justificam, de certo modo, a ideia de um evento, né, de uma discussão sobre uma questão que tem passado ao largo das preocupações dos arquivistas brasileiros, que é justamente a de nomear os seus documentos, né? Parece que nós deixamos de lado uma questão que é tão importante, preferimos chamar esta operação de dar título aos documentos, né, quando, na verdade, nós temos que identificar espécies e tipos documentais dentro daquilo que a nossa área, a área dos arquivos, tem preconizado nos seus manuais e os seus teóricos, né? Esta questão, então, dar nome aos documentos dentro da experiência do acervo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, colocou várias questões, e a primeira delas diz respeito à própria circunscrição da qual nós estamos falando. É claro que, em se tratando de um arquivo, de arquivos pessoais, né, nós teríamos já uma série de elementos que determinariam vamos dizer, uma preocupação especial com relação à nomeação das espécies e tipos documentais, na medida em que nós estaríamos lidando com uma área onde as relações jurídicas não são, né, necessárias ou não são determinantes, como ocorre com os arquivos institucionais. Mas, na verdade, uma boa parte do que nós temos aqui